Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. É muito bom contar com a sua audiência, nós que estamos sempre aqui falando de empreendedorismo. E as pessoas falam, Silvana, empreendedorismo nesse momento de crise? Olha, os dados mostram que a crise está pelo menos parando de piorar. Já é um dado muito importante para nós que passamos aí esses últimos meses, ou últimos anos, né, com os números cada vez piores. Nós temos, inclusive, informações do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que os sinais da crise começam a perder o fôlego, principalmente na indústria. Além disso, a desvalorização do real ante o dólar beneficia o setor exportador brasileiro, principalmente nos segmentos têxtil, madeireiro e de calçados, né? Então, aos pouquinhos nós vamos começando a ter boas notícias, mas nós aqui no programa Silvana Rezende estamos sempre falando de gente que faz na crise, faz fora da crise, não é? Porque a gente não desanima nunca, porque quem sabe faz, quem tem vontade faz, não é? E quem quer fazer, tira aquela ideia da cabeça, coloca no papel e sai para a rua para fazer. E nós, por conta disso, trouxemos então 2 entrevistados aqui, empreendedores, que sim deram um nó nessa crise toda e estão fazendo acontecer. São eles, a Natália Camargo, empresária, que está aqui conosco, e o William Goulart Dourado, também empresário. Sejam bem-vindos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Até para contar, né, para quem está nos assistindo agora, como é que vocês fizeram, na verdade, para estar dando volta por cima, né? A Natália é proprietária, junto à família, não é? Essa é uma empresa familiar, de 3 lojas de roupas em Ribeirão Preto. Isso. Tá? Não é isso? É isso mesmo. Lojas que tem quantos anos? A empresa em si tem quantos anos? Isso, a gente tem 35 anos de empresa. Tá. Agora o seguinte, Natália, vamos começar com a Natália, depois a gente fala também com o William, que é um outro ramo. Natália, o varejo, o comércio, é o que mais sentiu com toda essa crise. Isso. Não é? Como é que vocês fizeram nesses meses aí complicados e continuam fazendo, porque a gente está sentindo ainda, né, muito a crise, para superar e conseguir estarem vivos ainda, não fechando as portas e continuar levando a empresa à frente? Olha, Silvana, em 35 anos de empresa, o que a gente aprendeu é que, óbvio, não existe estabilidade sempre, né? Mas há 3 anos atrás a gente passou por uma crise muito grande, mesmo antes dessa crise, né, que as pessoas têm sentido chegar, né? E a gente teve que fazer uma reestruturação muito grande e olhar honestamente para a nossa situação. Colocar no papel e ver as nossas fraquezas enquanto gestores, né? E isso é muito importante. Olhar, olha, onde é que a gente está falhando? E a partir do momento que a gente colocou essas fraquezas e olhou honestamente, a gente falou, temos que mudar. Então, as várias áreas da nossa empresa, a partir do momento que a gente falou, vamos mudar, a gente tomou essa decisão e firmemente, como você falou, tivemos vontade e fomos à luta. Então, assim, muitas coisas, como capacitação dos nossos funcionários, chamar os novos clientes, trazer para junto de nós os clientes que a gente já tem. Isso diversas ações, através até das mídias sociais, que tem sido muito forte para a gente, reuniões que a gente tem feito junto com os nossos funcionários diariamente, mensalmente. A gente trouxe uma ajuda externa que tem continuado com a gente até hoje. A gente busca cursos. Então, assim, são muitas ações. E o que a gente concluiu? A gente amadureceu muito nesse tempo. A gente foi buscar ajuda, aprendizado. E o que a gente aprendeu, principalmente, é que a gente nunca pode parar.
A mudança nunca pode parar de acontecer. Nunca está pronto, não, né? Nunca, é nesse sentido. O negócio nunca está pronto. Tá. Então, diariamente, olhar para o seu negócio atentamente, é uma lupa mesmo. Você tem que olhar muito, assim, muito de perto, entendeu? Agora, o que você colocou aí, que há 3 anos, ou seja, antes da crise realmente chegar no fundo do poço, como chegou, vocês já estavam vivenciando uma crise. Exatamente. Né? Você falou assim, a gente realmente colocou uma lupa e a gente admitiu que estava com crise, né? Falhando. O que é? Nessa época, há 3 anos, o faturamento estava diminuindo, as vendas estavam diminuindo. O que é? Quais os sinais que vocês sentiram? As vendas estavam caindo. A gente já estava entrando numa dificuldade muito grande para pagar todas as nossas contas. Então, assim, a gente já estava entrando no vermelho. As coisas estavam ficando muito insustentáveis mesmo. Então, assim, a gente parou e olhou, alguma coisa está muito errada. Então, a gente olhou para a gente mesmo, como gestoras, e falamos, precisamos mudar e urgentemente. Nas 3 lojas, como é que é dividido? Você cuida de uma, tua mãe cuida de outra? Como é que funciona? Minha mãe cuida principalmente das compras, mas nós dividimos as funções, a gente faz um pouco de tudo, na verdade, porque é uma empresa pequena, né? Mas nós nos comunicamos muito, isso é muito importante, mas eu fico muito presente aqui em Ribeirão enquanto ela faz as compras, mas a gente toma as decisões em conjunto. E vocês têm, então, um gerente em cada loja? É uma supervisora, né, para todas as lojas. Que passa nas 3 lojas. Sim, mas eu estou muito presente nas 3 também. E no financeiro, eu e a minha mãe, a gente toma todas as decisões juntas. Então, assim, todas as decisões são tomadas muito em conjunto. Assim, a comunicação é fundamental. E a gente percebeu que há 3 anos atrás, isso estava falhando também. Mas a gente vai perguntar daqui a pouquinho para a Natália, porque quando se está praticamente no vermelho, como você disse, e vocês, na verdade, guinaram aí, né, mudaram de caminho, mas gastando, porque tiveram que gastar, ou seja, investir. Não é? Então, ou seja, a gente não tem dinheiro, mas tem que arrumar um jeito para investir, porque em treinamentos e tudo mais, vocês... Sim. E muitas pessoas não têm essa coragem de fazer e, na verdade, acabam fechando as portas. Mas, por outro lado, a gente também conseguiu enxugar... quando a gente olhou para os nossos custos, a gente viu que tinha muita coisa para enxugar. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Para você contar pra gente quais eram os pontos maiores, né, os gargalos maiores que vocês encontraram no negócio, tá? E agora eu quero falar um pouquinho com o William, né, que está numa outra área. O William tem uma academia, não é isso, William? Isso. E eu quero saber o seguinte, conversando aqui com o William um pouco antes do programa começar, o William é formado em Educação Física, mas antes da academia, que você criou a academia há 3 anos, né? No começo da crise, também foi corajoso, né? Você fazia um monte de outras coisas. Você está formado em Educação Física há 11 anos. 11 anos. Mas antes da academia, você se dividia em várias funções. O que você fazia? Bom, eu dava aulas de tênis, né? Construía, casa vendia, e tinha um centro de estética automotiva ecológico. Quer dizer, são várias coisas diferentes, ou seja, esporte, veículos e construção. E como é que dava conta de tudo isso? É difícil. Dava dinheiro tudo isso? Até deu dinheiro, sim. Isso tudo em São Carlos? Em São Carlos. Aí você resolveu mudar para Ribeirão Preto. Como é que foi isso, sabe? Bom, a mudança aconteceu quando eu conheci a franquia, né, em São Carlos. E eu queria ter comprado em São Carlos. Mas quando eu fui na reunião, quando ela foi apresentada ao pessoal lá e foi vendida, um rapaz comprou de São Carlos. E a cidade mais próxima e que me interessava era Ribeirão Preto, né? Aí acabei comprando aqui. Tá. Então, na verdade, quer dizer, você acreditou, porque você queria uma franquia de uma academia e não tinha espaço lá, você veio para cá. Você veio para Ribeirão Preto sem conhecer as pessoas? Não conhecia praticamente ninguém. Eu tinha um tio que morava aqui. E como é que foi isso? Montar um negócio que está hoje colhendo frutos? Porque a informação que nós temos é que você cresceu em plena crise, né? O número de alunos você conseguiu aumentar. Graças a Deus também. A gente fez um trabalho de coach, né? Dentre as coisas que a gente fez. Em 2013,
A gente abriu no finalzinho do ano, aí sentimos bastante, né? O pessoal já viaja muito, né? Sentimos muito, mas... Você abriu no final do ano? De 2013. Quer dizer, abrir a academia no final do ano já é... aquela coisa, não vai dar certo, né? Em abril... Vocês tiveram coragem para isso, você fazer diferente. Verdade. Em abril do ano passado, a gente estava prestes a abrir falência. Éramos em 4 sócios, hoje ficou só eu mais um, né? O Thiago, meu sócio. E a gente estava assim, 20 dias para fechar a academia ou retomar. Eu até me emociono de lembrar. A gente devia mais de 600 mil. E se a gente realmente fechasse, passaria dos 800, né? Dívida trabalhista e tudo mais. E tinha poucos alunos. Poucos alunos. E vocês, os quatro eram de educação física? Um é de restaurante e hotelaria. Então, na verdade, alguns colocaram dinheiro e outros entraram com dinheiro e... Trabalho. E como é que foi isso aí? Que vocês não só não fecharam, como vocês conseguiram melhorar? Foi desafiador. Nessa época a gente acabou encontrando uma pessoa, né? Que foi a nossa coach, que ajudou bastante a gente a enxergar as coisas de uma outra maneira, ver as coisas boas da vida, as coisas boas que a gente tinha, que a gente não conseguia enxergar mais por conta de tantos problemas, né? E a gente fez essa parte de estruturação também de gastos. Mas né? Os 4 fizeram coaching na época? Não, na época fez só eu e meu sócio, o Thiago, que ficou, né? O que ficou. Foi nesse processo de 20 dias aí que faltava para acabar o mês de abril, a gente já não tinha um centavo, tinha aí uma folha de pagamento, de aluguel e tudo mais, beirando 50 mil. E mais uma dívida de 600 mil que você falou. E a gente já não tinha mais nem vigor para trabalhar, mais nem cabeça, né? Que a gente tomou a decisão de ficar, de não abandonar. Olha, que bonito, ele está aqui emocionado, mas hoje você está chorando de alegria. Com certeza. Não é? E a gente vai para o intervalo, mas nós vamos contar no próximo bloco como é que ele fez para conseguir superar, não só não fechar, como crescer ainda a academia dele. Não saia daí, continue com a gente. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, em palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br.
Olá, estamos de volta aqui no programa de hoje e aqui mostrando exemplos de pessoas que estão conseguindo sim superar a crise com criatividade, com coragem, né? Pessoas que conseguiram realmente identificar problemas no seu negócio, depois focar na solução e ir à frente. Nós vamos então aqui, estamos com a Natália, que é proprietária de uma rede de lojas, né, varejo, lojas de roupas, e também com o William, que é proprietário de uma franquia, de uma loja, de uma academia, né, de uma franquia aqui em Ribeirão Preto. Nós vamos contar e falar daqui a pouquinho como é que o William superou, o William até chorou no bloco anterior, lembrando, né, os apuros que ele passou com a dívida de R$600 mil e conseguiu dar a volta por cima e hoje não só pagou a dívida, conseguiu pagar a dívida, está quase conseguindo pagar, quase conseguindo pagar em plena crise, mas já está conseguindo encher a academia dele. Isso é muito legal. E vamos falar com a Natália. Natália, você estava dizendo que você conseguiu identificar gargalos que estavam dentro da sua empresa para você melhorar. Isso há 3 anos, antes da crise realmente chegar, né? Definitivamente. Fala pra gente quais são esses pontos, assim, mais objetivamente. Olha, Custos, você tinha falado? Sim, os custos, na verdade, que olhando bem atentamente a nossa planilha de custos, a gente pôde identificar, na verdade, tem coisas que você não consegue negociar, por exemplo, como os impostos, isso são altíssimos, você não tem como, né, tem que pagar e pronto. Uhum. Mas, por exemplo, renegociação de aluguel, que são muito altos, né, a gente está no shopping, então sempre tentando renegociar, coisas pequenas, desde renegociação com empresas telefônicas, então assim... Com os fornecedores. Eu acho, Silvana, é o seguinte, que a sua planilha de custos você tem que olhar mês a mês, todos os meses, isso não só na crise. Então, este é um dos pontos. A sua planilha de custos você tem que estar olhando sempre atentamente, porque sempre há o que enxugar. E, por exemplo, a conta de energia elétrica subiu este mês. Exatamente. Por quê? Sentar com a equipe e fazer a equipe entender isso também. Não Exatamente. É? Subiu porque se a gente ficou o mesmo número de dias aberto, o mesmo número de horas aberto, por que cresceu? E a sua equipe tem que estar atenta, tem que compreender também os seus custos. O quanto custa a sua empresa estar aberta e o quanto aquilo é custoso. A sua meta também tem que estar atrelada aos seus custos. Aqui você tem que estar muito atento, entendeu? Os seus custos, o custo do produto. Então, assim, você tem que estar muito atento. Você falou que a tua mãe é que faz as compras. Sim. Ela também mudou a estratégia com os fornecedores? Sim, ela a gente procurou buscou novos fornecedores? Exatamente, a gente buscou sempre novos fornecedores, atenção ao que a gente tinha um público X de certa idade, então a gente percebe que as filhas dessas clientes estão vindo também, sabe? O público, os tamanhos, a gente tá trazendo também tamanhos maiores, a gente trabalhava também, por exemplo, até o tamanho 50, hoje a gente também está trabalhando com tamanhos ainda maiores, tamanhos menores, inclusive, porque a gente tem clientes mais magrinhas também. Então, assim, a gente está ganhando novos clientes, comunicando isso para essas clientes através das mídias sociais, isso tá super legal, entendeu? O nosso Instagram, o nosso Facebook, as clientes adoram, comentam, isso ganhou muita força nos últimos anos. Então, são todas essas estratégias, é um conjunto de coisas que ganha força, faz com que você aumente a sua venda, diminua o seu custo, então assim, e você consiga crescer na crise. Agora, o que você falou é dividir isto com os funcionários. Tem muitos empresários que, na verdade, guardam esses números todos, né, e não dividem isso. Mas não é o nosso caso. E o funcionário, muitas vezes, ele fica alheio a isso, né? E, infelizmente, nós temos várias histórias de funcionários que não se sentem como fazendo parte daquilo. Então, não se preocupa com uma luz acesa, né? Não se preocupa com uma torneira pingando o dia todo, né? Então,
vocês sempre foram adeptas de abrir, ou seja, antes vocês não tinham tanto isso e vocês perceberam isso, começaram a dividir isso com os funcionários também? Sim, principalmente o que a gente fez de 1 ano e meio para cá, a gente integra, as equipes das 3 lojas, uma vez por mês, e a gente coloca para elas não só os custos, né, mas também as metas, a gente trabalha com as metas, a importância, as estratégias que a gente vai ter naquele mês para alcançar aquelas metas. A gente passa para elas diariamente como está o andamento das metas. Então, assim, a comunicação acontece não só diariamente, mas uma vez por mês todas se juntam, né? Porque é muito importante que as equipes estejam integradas. Então, assim, e que elas saibam mesmo o que está acontecendo. E elas sabem de tudo que a gente passou, de como a gente quer dia a dia superar cada vez mais. E todas têm que, juntas, nós somos mais fortes, né? Exatamente. É passar essa concepção, né? Para os funcionários também é importante. William, vamos lá então. Estou curiosa para saber como é que você está conseguindo pagar essa conta, como é que você chegou a 3 anos de São Carlos, sem praticamente conhecer ninguém em Ribeirão Preto, montou a sua academia, chegou no ano passado, quando? Em abril? Abril, com uma situação lastimável, né? E aí, entre fechar e continuar, vocês optaram por continuar. E como é que foi essa guinada? O que você conseguiu? Primeiro a gente teve que ter muita coragem para tomar essa decisão de continuar, né? E a gente fez bastante essa parte também de olhar as coisas que a gente estava fazendo de errado. Tem aquele ditado, né? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Uhum. E não faltava esforço, a gente trabalhava até de madrugada, praticamente todos os dias a gente estava lá. Só que faltava um pouco de visão, gestão. A gente errou bastante em procedimentos também, né? E toda essa parte de conscientização da equipe, de dividir com eles, além de ter uma equipe, todo mundo lá adora, né? Apaixonado pelo que faz, só isso não basta, né? A gente investe bastante em capacitação, todo mundo sempre faz curso, o pessoal participa de palestras, né? Vão para campeonatos, então a gente trabalha assim na medida do possível, né? Mas naquele momento você estava sem dinheiro, concorda? Você não ia ter dinheiro para investir em treinamento dos funcionários, você não ia ter nada. O que foi, né? Você foi para o sinal e falou, olha, vem aqui, gente, venha para minha academia, né? Como é que foi que você cresceu o número de Graças a clientes? Deus, assim, a nosso espaço lá é um ambiente muito família, né? Então a gente contou também com a ajuda dos alunos, dos amigos aqui de Ribeirão Preto que a gente fez, né? Que graças a Deus, poxa, foi fundamental nessa decisão nossa de retomar o negócio, dos colaboradores também. A gente começou a trabalhar com camisetas, vender camiseta, arrumar patrocínio, fazer festas, melhorar a qualidade de atendimento. A estrutura praticamente no começo a gente não fez nada, né? Atender melhor as pessoas, entregar mais resultado, né? Todo mundo trabalhar com mais carinho, com mais vontade lá. Eu acho que isso fez a diferença. Você chegou a demitir funcionários nessa época, em abril? Sim, a gente acabou trocando assim, boa parte da equipe. E você, pelo que você está dizendo aí, vendeu camisetas e tudo mais, você abriu então o jogo, tanto para os novos funcionários, que a situação estava difícil, e abriu também para os clientes. Chegou uma hora que assim, não tinha mais como esconder, estava estampado no nosso... Vou tentar não chorar, hein? Pode chorar, não tem problema não. Estava estampado assim na nossa cara, né, que a gente estava derrotado, que a gente já estava prestes a fechar, porque o pessoal via que já não tinha mais manutenção, né, que a academia estava se desfazendo, já rodava as conversas, a gente teve que chamar a equipe, dividir o que estava acontecendo, né, e como a Ana falou, né, unir forças. Aí todo mundo adorava o lugar, os alunos, tudo. E junto a gente começou a fazer esse trabalho de resgate. Tá. Agora, o que era? A Natália falou quais eram os problemas, né? Os gargalos que estavam dando problemas lá e estava fazendo até pensar em fechar o negócio. No caso de vocês, quais eram os erros que vocês estavam cometendo? Olha, nós éramos em 4 sócios na época, né? A gente tinha alguns conflitos de ideias, né? Que sociedade é igual casamento, né?
E um pensava de um jeito, o outro pensava do outro, aí um aceitava a ideia, o outro já não aceitava. Então a gente tinha imaturidade também de negócio, de trabalhar em equipe, né? Acho que isso foi uma parte assim, fundamental que a gente acabou errando bastante nessa parte, né? Um tomava decisão, o outro não concordava e... aí um fazia pouco e ia levando assim. E eram os quatro amigos, né? E ninguém fazia por mal na época, né? Cada um tomava a decisão e achava o melhor possível, né? Ou seja, vocês não definiram, por exemplo, não dividiram as funções. Cada um fazia uma coisa e cada um cuidar de uma área, por exemplo, e ser responsável por aquela área. Era mais ou menos isso. Todo mundo acabava fazendo tudo. Era mais ou menos isso. E aí vocês decidiram o quê? Decidiram encerrar essa sociedade? Na época acabou ficando aquela frustração, né? Todo mundo tinha uma expectativa, né? Tinha um sonho, a gente tinha um sonho conjunto. E chegou um momento que por conta das dívidas já não dava mais para continuar. E aí no caso eu e o Thiago a gente quis continuar, e os outros 2 sócios eles acabaram abrindo mão, né? A gente assumiu a dívida deles e eles já não aguentavam mais. Um sócio já não vinha mais para cá, já tipo assim, não é que pegou birra do negócio, é que já não acreditava mais, já não tinha mais vontade, tinha outras coisas também para cuidar, né? E a amizade, como é que ficou nessa? A amizade continua. Vocês conseguiram fazer isso? Numa época virou pé de guerra, a gente não podia se olhar assim, né? Sentava para conversar e a gente não se entendia. Parecia que um falava russo, o outro falava alemão e a gente nunca conseguia chegar num acordo. E aí quando passou essa fase, hoje cada um tem seu negócio de novo, todo mundo tá... A amizade continua numa boa. Tá. Nós vamos falar um pouco dessa questão de sociedade, porque sociedade, como você disse, é igual casamento mesmo e às vezes quebra, né? Quebra a confiança, quebra o convívio, pode nunca mais voltar. Mas o que você está fazendo para conseguir dar certo essa sociedade agora com né? Um dos amigos, né? Porque pode, de repente, você perde o sócio, mas pode perder o amigo, que é pior, né? A gente vai para os comerciais, daqui a pouquinho a gente volta. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br.
Estamos de volta ao nosso programa de hoje. Eu estou muito feliz aqui porque nós convidamos 2 entrevistados aqui, a Natália e o William. O William está até emocionado aqui no nosso programa porque está contando como ele superou a crise. Para vocês terem uma ideia, o William, no ano passado, ele abriu uma academia há 3 anos aqui em Ribeirão Preto. No ano passado, em abril, ele estava prestes a fechar a academia com uma dívida de mais de R$600 mil e com 100 e poucos alunos, não é isso? Hoje ele já ultrapassa os 500 alunos, né, em plena crise. E a gente está aqui ouvindo do William, tentando saber, né, o que ele fez para realmente conseguir mudar esse quadro, né? William, continuando aí contigo, você disse pra gente, né, algumas coisas que você fez, mas deve ter mais coisa, não é? Deve ter mais coisa. Você falou que conversou muito com seus funcionários, né? Fez até campanha para vender camiseta para os clientes, para os alunos, fez campeonatos. Mas o que mais você atribui a essa vitória de vocês? Eu acho que assim, como a gente estava falando, né? A gente errou bastante, a gente continua errando ainda, mas a diferença é que agora a gente corrige com velocidade. Desde uma reunião, né? Às vezes a gente tem uma reunião com a equipe, tem tudo na cabeça como as coisas vão acontecer e de repente elas não acontecem. A gente tem que voltar, corrigir essa reunião que não foi tão bem feita, né? Alinhar de novo os pontos. Isso fez bastante diferença para a gente. Tá. Você está falando aí de reunião com colaboradores. Qual que é o desafio, né, para o empresário hoje para fazer com que os colaboradores se sintam como parte do negócio? O que vocês fazem? Qual que é a dica que você dá, Natália? Olha, eu acho que justamente trazer o colaborador para o mais perto possível. A comunicação tem que ser diária mesmo, fazer com o que a gente estava falando no bloco anterior, fazer com que o colaborador entenda, compreenda principalmente o negócio, todas as áreas mesmo, as dificuldades, e também os sucessos também, com que ele comemore, com que ele se sinta valorizado. Tantas dificuldades eu acho que ele tem que compreender, mas que as vitórias também ele comemore, né? Que a gente comemore. A gente faz isso sempre. Quando a gente tem alguma vitória sempre, por exemplo, as metas batidas, a gente comemora com as meninas. Elas fazem parte disso também, afinal de contas, né? As suas funcionárias trabalham com comissão? Com metas, sim. Metas comissão e premiações também. E premiações também, para se sentirem realmente reconhecidos. Valorizados. Mas não só isso, sabe? A gente tem os treinamentos mês a mês e dia a dia também. A gente passa através dos grupos do grupo que a gente tem treinamentos até online, diário a gente está com elas. Entendeu? Então, assim, junto mesmo, a gente tem a cada dia a gente está junto com elas. Então, alguma coisa que elas não estão ainda a contento, a gente fala na hora, entendeu? Olha, você pode ser melhor nisso. Então, assim, treinamentos online a gente passa para elas. Eu acho que é isso mesmo. O feedback. O feedback é muito importante. Então, eu percebo muito que muitos colaboradores ou funcionários, né? Eu falo sempre, né? Eu também sou consultora na área de gestão de pessoas e o nome funcionário, né? Vem de quê? Tem que funcionar. Não é? Senão não é funcionário. A pessoa tem que realmente, nós todos, né, temos que funcionar. Se você não funciona, não dá para ser funcionário. Ou seja, você tem que atender, né, aqueles requisitos todos pelos quais você foi contratada. Agora, o que você faz? Porque o colaborador cobra muito isso. Feedback, ou seja, retorno. A pessoa fala o seguinte: eu não sei se eu estou indo bem, né? Eu acho que eu estou indo bem, porque a pessoa só fala comigo, o meu patrão só fala comigo quando eu faço alguma coisa errada. Então, quando eu não faço, não fala nada, então eu acho que eu estou fazendo certo. Né? E como é que você tem esse hábito de dar feedback, ou dar esse retorno? São encontros constantes ou você falou agora, olha, se eu vejo alguma coisa que não está legal, eu na hora falo com a pessoa, e na hora que está bem, você também tem o hábito de estar ali elogiando? Sim.
Tanto que a gente coloca experiências positivas no nosso grupo, quando elas vão bem, por exemplo, conseguiu contornar uma venda que não estava indo bem, sabe? Elas contam as experiências positivas, então assim, ou a supervisora elogia, ou a gente elogia, olha, colaboradora tal conseguiu reverter essa venda, parabéns, foi muito bem hoje, nós vivemos essas experiências juntas. Então, assim, as experiências positivas também são elogiadas, o feedback positivo acontece também. O ser humano, ele é movido a isso, né? A reconhecimento também. A reconhecimento também. No teu caso, William, você falou o seguinte, eu faço uma reunião com os meus colaboradores, com meus funcionários, né? Com os outros professores, no caso, da academia. E depois eu vejo que a coisa não está andando do jeito que eu achava. É difícil isso? Você acha que quem erra mais? Vocês na hora de passar uma orientação? Ou muitas vezes o colaborador que não se esforçou para entender? Olha, eu acho que, vamos falar que está empatado. São os dois lados. Que às vezes a gente acaba, como para nós está muito claro, às vezes a gente acha que da forma que nós estamos passando, está com clareza também, né? E a gente percebe depois que não foi tão bem passado, né? Então, é uma coisa que me ajudou bastante a melhorar a comunicação. Eu participo de reuniões de outras empresas, de um grupo que eu participo, né? De outras academias, de outros negócios também, padaria, restaurante, enfim. E eu acabo ficando de outros lados da cadeira. Então, poxa, eu não acredito que eu falei isso, não acredito que eu falei desse jeito. E aí, assim, eu começo a trabalhar também o meu jeito de me comunicar com eles, né? A parte do acompanhamento também é importante, que às vezes mesmo que a pessoa entenda, por algum motivo ela não vai falar que tem vergonha de fazer alguma coisa e tal. Assim, na prática você consegue ver alguns detalhes e juntos você consegue melhorar rápido. Mas isso você hoje dá aula também dentro da sua academia? Já dei. Hoje eu fico mais na parte do financeiro e da gestão. Tá. E você fica o tempo inteiro, você tem um tempo do seu dia para ficar ali na academia olhando como é que os professores estão agindo? Tem sim. Isso é importante? É muito importante. Aquela coisa do olho do dono ali. E eu acho que assim, o mais importante não é aquele olhar tipo de ficar fiscalizando, sabe? Tá fazendo direito, tá fazendo errado. É de estar junto mesmo, de ter essa proximidade, de aumentar o relacionamento com eles. Isso é importante também. Você está falando de olhar, até onde a gente não olha, como ele colocou, não é o olhar só para ficar vigiando. Não, mas de participação. Porque é muito tênue, né? Até onde eu estou olhando só para ver como é que elas estão e até onde que eu estou colaborando. Como é que é mas isso? Mas de participação mesmo. Eu gosto muito de estar nas lojas, de estar junto com as meninas, de auxiliar as vendas. Se elas têm algumas dificuldades, assim, por exemplo, nas vendas, dizer depois, olha, te auxiliei, você teve alguma dificuldade nisso, mas olha, você poderia fazer desse modo, ou foi muito bem dessa maneira. Então, dá o feedback no momento mesmo. Esse feedback diário é mais do que um treinamento. É necessário também. E é um aprendizado. Isso. Vocês acreditam também que as pessoas precisam, os líderes, na verdade, eles inspiram, né? Os funcionários, no caso, eles precisam também perceber ou ver os seus líderes colocando a mão na massa, ou seja, fazendo também aquilo que eles estão fazendo para sentir, tá vendo como é que é aqui, o que eu estou fazendo? Com toda certeza. Eu acho que essa participação da gente não ter preguiça de estar lá, de estar dando o exemplo mesmo, essa proximidade é muito importante. Você teve que demitir pessoas nesse momento de crise? Sim. Nos 3 anos atrás e também durante a crise? Sim. Mas demitiu por conta da crise ou depois substituiu? Não demiti diminuindo funcionários. Você trocou, na verdade. Troquei, porque são pessoas que resistiram às mudanças. E em quanto tempo você acredita? Claro que depende muito de cada ramo do negócio, mas as pesquisas apontam que para um colaborador dar retorno para a empresa, ele só começa a dar retorno depois de 1 ano dentro da empresa, tá? Agora, em quanto tempo você acredita que daria
para perceber e já falar, olha, não dá para ficar mais com esse colaborador? Porque muitos empresários, muitos gerentes, gestores falam assim, deixa eu dar mais uma chance, vou esperar mais um pouquinho, que vai dar muito trabalho demitir, depois colocar outra pessoa, e aí vai que a pessoa também não dá certo. Quanto tempo você acredita que dá para você reconhecer um bom ou um colaborador que realmente é resistente? Eu acho que, na verdade, Silvana, as pessoas que se foram, não era nem questão de resultados financeiros, de vendas, porque, na verdade, eram pessoas que até davam esse retorno, mas que não queriam acompanhar as mudanças que a gente estava fazendo. Então, isso era muito ruim, não era saudável dentro da empresa. Olha que interessante, né? Então, era muito ruim mesmo. A gente estava tentando fazer essas mudanças de uma forma muito positiva, a gente precisava disso. Acho que você sabe, quando você está numa dificuldade muito grande, você precisa de positividade, de boas energias, das pessoas que estão trabalhando com você, remando na mesma direção. E aquelas pessoas estavam, isso não funciona. Isso não não é bem funciona, assim? isso não funciona, isso não vai dar certo. Então, assim, não fica. Agora, e assim, você dá o tempo, entendeu? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, assim, tudo não dá certo. E é muito difícil, né? Porque o que você falou, que essas pessoas estavam trazendo resultados financeiros. Exatamente. Ou seja, são pessoas que tecnicamente são até boas, mas que comportamentalmente não são boas. E as empresas hoje estão demitindo por conta disso. A pessoa pode ser tecnicamente boa. Já aconteceu contigo isso? De repente você ter professores muito bons tecnicamente, mas você falar, essa turma aí, esse cara aí, ou essa professora aí, divide a equipe, causa problema e eu acabo tendo que perder esse professor? Já aconteceu. E eu costumo falar assim, né? A gente não manda ninguém embora, né? As pessoas que se demitem, né? Por conta dos comportamentos. O que mais acontece? Você como empresário, acho que você pode estar auxiliando também outras pessoas que estão em casa assistindo e falar assim, o que eu faço com esses colaboradores? Se eu melhoro, se eu não melhoro, se eu aposto, se eu não aposto? Assim, que às vezes tem pessoas que trabalham só pelo dinheiro. Acho que as pessoas precisam disso também, mas se ela não tiver amor, se ela não se enquadrar no que ela está fazendo, não fica muito tempo, né? Então, no começo eu demorava muito tempo. Hoje a gente já consegue pegar com mais velocidade. Se a pessoa se enquadra, não se enquadra, aí, igual a Natália falou, às vezes não é nem o resultado, né? Eu costumo falar nas reuniões, né, que nós estamos indo para a praia. E para ir para a praia tem que fazer algumas coisas, né? Tem que abastecer o carro, checar o step, fazer revisão no carro, né? Levar um mapa, fazer algumas coisas. Tem gente que fala assim, eu não quero abastecer o carro, ou eu não quero fazer revisão no carro. Então ela não se enquadra ali. E daí ela tem que seguir o sonho dela. Ou seja, as empresas têm processos, têm normas. Exatamente. E as pessoas têm que se adequar, né? Tá, nós vamos falar daqui a pouquinho, mais um pouquinho, até porque nós precisamos também receber sugestões, não é? Porque muitas vezes possam melhorar o andamento das empresas, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Eu espero você.
Estamos agora no quarto e último bloco do nosso programa. A gente está aqui conversando com 2 empresários que deram a volta por cima e a gente está com o exemplo deles, tentando também despertar você aí que se estiver na crise, pelas informações que nós estamos tendo aí, informações econômicas, o Brasil pelo menos parou de piorar, né? Isso para quem é lojista, para quem é industrial, né? Para quem é funcionário, já é um dado importante, né, gente? Pelo menos a gente começa a respirar de volta, né? E nós estamos então com a Natália, que é proprietária de uma rede de lojas de roupas em Ribeirão Preto, ela junto à mãe, não é isso? E também o William, que é proprietário de uma academia em Ribeirão Preto. Natália, você é publicitária, sim, não é isso? Uhum. Você hoje, você não seguiu a carreira de publicitária. Falando um pouco de profissão, porque o nosso programa também trata muito disso, né? Das pessoas, como é que eles escolhem a profissão. Você tem alguma frustração em não ter seguido a publicidade, ter ficado, por exemplo, nesse negócio que começou com a tua mãe e hoje está continuando contigo? Não, na verdade, assim, não tenho nenhuma. Eu sou muito realizada, assim, por ter ficado nas lojas, né? Trabalhado ter ficado nesse negócio familiar que é tão precioso assim para minha família, e tenho hoje usado muito do que aprendi na faculdade, nas lojas, e me aperfeiçoado cada vez mais do que eu aprendi na faculdade, tenho usado no varejo. No seu negócio? No meu negócio, no meu próprio negócio. E que precisa muito, né? O que é uma realização também. Na verdade, então, o teu negócio tem uma publicitária só para ele. Exatamente. Exclusiva para ele, né? Então, é muito bacana, assim. Tá. Olha, o legal é que as pessoas têm que recorrer a outras pessoas, não é? Você disse que recorreu a profissionais para ajudar vocês a sair desse momento. Sim. E a conseguir ver o negócio de uma outra forma, né? Sim. Quais áreas de funcionários que vocês recorreram? Gestão de pessoas? Sim, na verdade a gente recorreu na época a uma coaching que continua com a gente assim até hoje, na verdade. Essa pessoa cuidava das questões pessoais de vocês ou de vocês enquanto executivas? Primeiro das nossas questões pessoais e passou para a nossa empresa, que foi uma grande ajuda, assim, uma grande ajuda. E hoje ela dá uma assessoria, né, pontual, assim, pra gente. Mas foi muito importante no nosso momento de crise a reestruturar a nossa empresa mesmo. Foi muito importante. Esse olhar externo nos ajudou a enxergar muitas coisas que a gente não via mesmo. Ou seja, mesmo uma pessoa não entendendo do negócio, ela conseguiu fazer com que despertasse em vocês essa visão. Essa visão. De vocês olharem, de vocês perceberem. Exatamente. Né? Porque a gente está aqui tentando tirar os bloqueios justamente de muitas pessoas que estão nos seus negócios e acham que só eles conhecem do negócio e não conseguem resolver. Porque na crise, Silvano, você fica bloqueada mesmo. Quando você está em crise, principalmente uma crise financeira, você fica bloqueada. Para onde é impressionante. Para onde eu corro. E uma ajuda externa, é o que você disse, mesmo assim eu vou investir, mas foi disso que a gente conseguiu sair dessa crise. Com você também aconteceu isso, né? Sim. Foi uma ajuda técnica de fora que fez com que vocês vissem coisas que vocês não estavam conseguindo ver. Além dessa ajuda, né? Essa coach também, que por coincidência é a mesma coach, ela apresentou outros empresários e até do mesmo ramo, né? Então as pessoas podiam, concorrente meu, eu vou ajudar ele. Então a gente teve suporte, às vezes, até de pessoas do mesmo ramo nos ajudando. Isso foi muito importante. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas não recorrem a outros porque é meu concorrente, eu não vou procurar aquela pessoa, né? E outros falam assim, é meu concorrente, eu não vou ajudar. E isso está mudando, né? Eu acho que as pessoas tem lojistas conversando entre eles, exatamente, não é? Tem donos de academia conversando entre eles, né? Porque tem espaço para todo mundo e os públicos podem ser diferentes. Você aprende muito, você aprende demais. E a gente não consegue atender todo mundo. E eu costumo falar sempre para os meus amigos, para as pessoas em geral, que o nosso concorrente somos nós mesmos.
Todo dia que você levanta mal-humorado, não gostando de fazer aquilo que você gosta, você é o seu pior inimigo, todo dia. Então, tem espaço, igual você falou, tem espaço para todo mundo. Eu costumo dizer que as pessoas ficam muito preocupadas em serem melhores do que o outro, né? Sempre o tempo inteiro a gente se comparando com outra pessoa. E a gente esquece de que a gente tem que ser hoje melhor do que nós mesmos fomos ontem. Não é? Porque se a gente conseguir isso, automaticamente já está conseguindo melhorar em todos os sentidos, né? O que eu quero colocar, a gente estava falando de funcionários no bloco anterior, né? Vocês dão abertura também para receber sugestões dos colaboradores? Muito. Porque muitas pessoas podem achar que isso... Também o empresário pode falar assim, já fiz isso, já tentei desse jeito, disso eu já sabia e não dá certo. Mas eu acho que eu gostaria que elas participassem mais ainda. Para pensar mais junto com vocês. Sim. E no seu caso? Lá também. A gente divide bastante, né? Eu gostaria que eles participassem mais também. Nesse sentido. E por que vocês acham que as pessoas participam menos? Às vezes tem medo de colocar uma ideia e falar, acho que essa ideia minha é boba. Eu costumo falar que assim, é uma reunião de argumentos. Eu tenho um ponto de vista, explico e tento fazer todo mundo entender e ver se é mesmo aquilo, né? Se aquilo acontece. E se alguém me provar o contrário, não, William, você está errado, acho que melhor é isso aqui, ou fazer assim desse jeito, eu também vou ouvir. Mas já aconteceu de você expor alguma coisa e ninguém falar nada, as pessoas concordarem, e aí você bater a cara? No começo, o pessoal ficava mais calado, né? Hoje eu também tenho mais habilidade para conversar, então eu falo, eu fico como espremer laranja, né? Pergunto de um jeito, pergunto de outro, vou cutucando até a pessoa ir soltando. Tá. Agora, até onde vai? Tem muitos patrões e gerentes que ficam com muito receio de abrirem muito espaço e não serem mais respeitados pelos gestores, né? Até onde vai isso aí? Olha, eu sou tua amiga, né? Eu quero te ouvir, mas espera um pouquinho, né? Tem hierarquia aqui. Até por conta das gerações mais novas, né, de hoje, não estão muito acostumadas à hierarquia, essa coisa de que o outro ainda tem responsabilidade e pode mandar. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês dosam isso? Porque você é jovem também, né? E você deve ter vendedoras mais velhas que você. Sim. Como é que você faz essas pessoas te respeitarem? Eu acho que as responsabilidades têm que ser claras. Assim, as responsabilidades de todos os colaboradores e tudo mais. Realmente tem colaboradores que são bem mais velhos que eu. Só que se alguma coisa não sai a contento, eu acho que algumas responsabilidades não são cumpridas. Eu, a minha mãe, a supervisora, a gente sempre tem reuniões semanais. Então, olha, a colaboradora tal não está cumprindo a sua responsabilidade, então vamos chamar para conversar. Então, isso às 3 do caso conversa com essa pessoa ou não? Não, a supervisora. A supervisora. A supervisora. Sim, ou num caso aí mais grave, ou eu ou minha mãe, a gente vai. Tem alguma reunião particular. No teu caso, que é uma academia, o ambiente é mais informal, né? Tem essa questão da hierarquia, você deixa claro, olha, eu gosto muito de vocês são meus professores, muitos de vocês podem até entender mais do que eu no negócio ali, né, na hora da aula, sei lá, mas o negócio aqui é meu, então eu tenho que ser obedecido. Como é que você precisa de colocar isso ou automaticamente existe um respeito? Poxa, assim, graças a Deus essa parte do respeito a gente sempre teve, né? Talvez menos no passado, mas agora essa parte para nós é tranquila. A gente é um ambiente amigável, né? Todos nós somos amigos, mas eu, assim como eles também na empresa, eu tenho o meu papel lá, né? Então, acho que essa parte de respeito lá é tranquila. E dos dois lados, né? Porque o respeito não é do colaborador com o gerente, mas também do gerente com o colaborador. Sempre tratando com honestidade, sendo claro nas coisas, acho que não tem problema. Tá. Agora o seguinte, gente, eu queria que vocês, se vocês chegassem agora em empresas, tá, que tivessem com uma situação muito difícil, que é o que a maioria está passando aí fora, por onde vocês começariam?
você, Natália, dando uma dica aqui para a gente terminar o programa daqui a pouquinho, por onde você começaria? O que você rapidamente pode falar para quem está em casa, falar, olhe o quê? Eu acho que, primeiro, listar as dificuldades e começar a atacar essas dificuldades com ações assertivas. Você tem que listar suas dificuldades, colocar o que você pode fazer para modificar cada dificuldade em uma ação. Primeira coisa, colocar no papel. Colocar no papel. Meu custo está alto, vou escrever aqui no papel. Custos, diminuição de custos, que tem onde enxugar. Sempre tem onde enxugar, sempre, corta alguma coisa. Sempre tem onde cortar, tendo crise ou não. E elevação de ganhos, como eu vou elevar as minhas vendas, né? Então, assim, como é que eu posso cortar custos e elevar as minhas vendas? E também sempre tem o que fazer para elevar as vendas. Né? Uma receita. Muitas ações. Muitas ações. No teu caso, criatividade. Se te chamassem para... tem uma empresa aqui que está muito difícil, como a tua estava lá. Por onde começar? Olha, eu acho que nós somos movidos muito pelo sentimento. E uma das coisas que ajudou bastante foi listar as coisas ruins que nos atrapalhavam e as coisas boas. E mesmo na crise, na dificuldade, a lista de coisas boas é muito maior. Então a gente se apegou nas coisas boas e potencializou elas, né? E foi daí que começou a dar vigor pra gente. Então acho que isso daí é importante. Você tá mais motivado, mais feliz, você gosta de estar onde você está. Por mais que você tenha problemas, você consegue enxergar as coisas boas. Aí, né? Você energiza os outros. Isso daí é... Né? Legal, gente, olha, encerrou, né? Foi aí o nosso papo. Parabéns, Natália, você, as suas colaboradoras, a sua mãe. Parabéns também, você, o William, tá? Pode chorar de alegria, sim, porque você superou, você é um vencedor, você junto ao teu sócio, teus colaboradores também. E que a gente fez o programa de hoje aí pra você, tá bom? Que está em casa, e esperamos que você possa aproveitar, sim, as dicas, né, que nós passamos aqui hoje, que eles, no caso, né, passaram para vocês de superação. Um grande abraço e até semana que vem, com certeza.